Olha, vamos falar da redução agora da jornada de trabalho, que é um dos destaques dos bastidores do governo Lula e já está deixando o mercado também todo em alerta. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que essa proposta pode aumentar os custos com funcionários em até 260 bilhões de reais por ano. Marcelo Matos está de volta agora em tempo real. Marcelo Matos, a gente vê que esse reflexo dos custos só nesse setor, né? Imagina na indústria em geral, em outros setores, né? Sem dúvida, né, Márcia? A gente sabe que ano de eleição sempre existe milagre, sempre existe pacote de bondade. Já começamos o ano com a isenção para quem ganha R$5.000 até uma faixa de 7.350. Nós temos o Vale Gás, o Vale Luz, enfim, a pauta hoje muito tumultuada, temas polêmicos, espinhosos. Nós sabemos que os deputados querem permanecer em Brasília, os senadores também, quem pleiteia permanecer na cadeira também quer ficar em Brasília. Então é momento de pauta positiva pós-carnaval e pós tantos temas desgastantes. Então essa escala 6x1 evidentemente é um tema bastante positivo em relação à opinião pública, em relação ao trabalho. Questões humanitárias são colocadas, uma redução então de 44 para 40 horas, portanto semanais. Hoje escala 6x1, apenas uma folga durante a semana. É um tema que gera muita polêmica e também muita avaliação, né? O setor, como você disse, a Confederação Nacional da Indústria fez um balanço que isso pode significar de 178 a 267 bilhões de reais para o setor industrial e um impacto direto de mais de 7% da folha. Infelizmente, a produtividade brasileira, ela não avança. Números apresentados de 88 a 2024, portanto, um crescimento de 0,2%. A gente sabe o seguinte, o governo apoia os deputados, senadores, mas qual será a contrapartida do governo? É isso que o setor empresarial, ele quer discutir com o governo, que o governo entre também nessa conta. O governo apoia, em ano de eleição isso é muito positivo em relação à opinião pública, mas qual será a parte do governo? Vai reduzir algum encargo trabalhista para favorecer as contratações? Evidentemente, isso não passa, evidentemente, por essa ideia. Então, por isso que há toda uma pressão, a pequena, a microindústria, então são setores que também serão mais prejudicados e fica toda essa expectativa, portanto, então, desse debate que tem tudo para passar. Nos bastidores fala o seguinte, vai passar, porque também não tem como a oposição votar contra, evidentemente, esse tema. Agora, se a conta vai fechar, é uma outra história. Já que eu estava ouvindo o Rodrigo Viga, vou quebrar o protocolo, como ele fala, né? Porque nós estávamos acompanhando aqui na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, com a São Carlos e Pinhal, caiu um tronco muito grande aqui. Nós tivemos todo o trabalho aqui, o tráfego ficou fechado aqui no acesso em direção à Avenida Paulista. Está sendo liberado neste momento pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Não chovia, não ventava e felizmente nenhuma vítima nós tivemos aqui. A faixa da esquerda foi atingida, 2 faixas, portanto, nós tivemos, e agora o trabalho de remoção está sendo concluído aqui, justamente em tempo real. Nós estamos trazendo então a liberação agora, portanto, da Joaquim Eugênio de Lima em direção à Avenida Paulista, e retorno com vocês aí nos nossos estúdios. Tráfego liberado, então, em tempo real. Marcelo Matos, obrigada pelas informações. Vamos chamar ainda sobre esse tema a Denise Campos de Toledo, a nossa analista aqui de economia, para ajudar a falar um pouco sobre a indústria. A indústria, né, Denise, que já não vinha bem das pernas há alguns anos, não tem um crescimento tão expressivo. Pode ser mais uma batalha aí para a indústria enfrentar se essa escala for reduzida dessa forma, né? Exatamente, eles estão preocupados, Márcia, com o fato de não haver muito tempo, se for uma discussão mais rápida no Congresso, para se avaliar os impactos segmento por segmento, porque a gente tem até alguns ramos da indústria que já reduziram a jornada de trabalho, já fazem a escala 5x2, mas depende da condição de trabalho, do quanto que a mão de obra pesa no custo geral, e precisa ver a capacidade financeira desse setor também, porque se ele tiver que contratar novos trabalhadores, vai ter um encargo a mais. Daí o que se fala do aumento de custos é para manter a mesma produção
a mesma oferta de produtos, tendo de reduzir a jornada sem reduzir os salários. Então, teria de ampliar a folha de pagamentos. Então, isso tem muito a ver com produtividade também do país, do custo Brasil, que tem pesado muito na indústria brasileira, que perdeu espaço no PIB, teve um desempenho fraco no ano passado, como você falou. A indústria manufatureira fechou o último ano no negativo, com uma variação mínima, né? Oscilou bastante, não consegue retomar picos históricos de produção. Então, essa é uma grande preocupação se houver obrigatoriedade de redução da jornada. Mas, como eu disse, já houve negociações sindicais, inclusive, que permitiram essa redução. Eu acho que depende muito do Congresso agora discutir detalhadamente com cada segmento que pode acontecer. Nós tivemos toda essa discussão na reforma trabalhista, houve essa discussão também com relação à desoneração da folha, foi bastante gradual. A própria reforma tributária, que tende a favorecer a indústria, vai ser implementada aos poucos. Agora é isso, há uma grande preocupação quanto às consequências também para os trabalhadores, porque a indústria ela vai ter de arcar com os custos, ela pode repassar para os preços, tem impacto na inflação. Se for uma empresa menor, ela pode simplesmente reduzir essa produção, tem impacto sobre a atividade econômica e ela pode acabar dispensando funcionários porque ela não vai ter o retorno financeiro esperado. E outros segmentos podem acabar optando pela pejotização ou então pela contratação de trabalhadores informais mesmo, sem qualquer registro, para driblar toda essa legislação. Então, tem consequências negativas possíveis se não houver uma discussão realista das condições de trabalho e de produção aqui no Brasil. E aproveitando para sair um pouquinho do tema, aí, como fez o Marcelo Matos, tem um grande problema de infraestrutura aqui no Brasil. A gente vê esses problemas de energia, de manutenção na cidade. Agora, imagina no país o problema que nós temos de transporte de mercadoria, o custo elevado, a questão de saneamento, toda a falta de infraestrutura mesmo e até atraso tecnológico. Tudo isso pesa muito no custo da empresa. E alto do combustível, diesel, que acaba também encarecendo esse frete até chegar no consumidor, se falando sobre a falta de infraestrutura, de ferrovias, que também é um grande atraso que estamos enfrentando. A Denise de Toledo volta logo mais com outras informações. Verdade é que não tem almoço de graça, né? Se alguém sofre as consequências no aumento, ele repassa direto para o consumidor.